Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos para o terceiro e último bloco aqui com o Jorge Viana. Eu tive que interromper em função do tempo. Por favor, conclua o seu raciocínio. Primeiro, eu acabei de ser informado que faltam 13 minutos. E eu estou adorando esse negócio de 13, não esquece. Meu número do marco é 13. Basta você botar 13 lá pro Lula, para mim, que agora pode pedir voto, né, tá? Agora pode. No final eu vou pedir. Mas o que eu estava falando aqui esses dias, lamentavelmente, vi uma nota, inclusive, de Federação de Indústria. Eu sempre ajudei, estive lá fazendo um debate. Mas, enfim, período eleitoral, para atender talvez Faz parte do jogo. Alguns interesses, fizeram. E porque eu estava questionando essa coisa de serraria e indústria. Eu sempre defendi a indústria. Claro que você tem uma indústria madeireira, você tem que ter uma serra do lado, né? O que eu estou falando é que se eu for governador, eu vou sentar com essas pessoas que estão investindo no Acre e todos eles nos ajudar a dizer como é que a gente faz para aumentar a geração de emprego, para ter a produção de componentes, para a gente agregar valor nos produtos. É simples, facilitando o manejo comunitário, industrial, mas isso aí, a gente ganhando, a gente se entende, porque se tem alguém que tem compromisso de fazer a indústria florestal crescer no Acre, sou eu. Bom, nós falamos um pouco da questão relacionada à saúde. Agora eu acho que nesse tópico aqui que você fala de educação e bem-estar social, é um dos temas aí, dos tópicos do teu programa, eu queria que você fizesse uma leitura a respeito da educação pública nos últimos 4 anos. Nosso tempo está curto, mas eu queria que você fizesse um apanhado, no teu entendimento, uma vez você eleito governador, o que você pretende priorizar, entendendo um cenário de profunda crise, sobretudo no que se refere ao ensino médio, que é um gargalo, isso é um gargalo antigo, não é novo. Olha, a educação precisa ser outra depois da pandemia. Sabe? A pandemia desarranjou tudo e, lamentavelmente, os governantes não cuidaram, porque durante a pandemia dava para ter feito reforma de escola, dava para ter arrumado. Está um caos. E não há mudança e transformação sem a educação. Eu lamento que o atual governo trocou quantos secretários de educação? 4? E acusações na compra de livros, em merenda, tudo virou caso de polícia. É lamentável. Eu acho que nós tiramos a educação dos piores lugares. O Binho era o secretário, Maria Correia, botamos o Acre em destaque. O governo atual conseguiu destruir a carreira dos servidores. Eu fiz um plano de carreira junto com o Binho, construído com o sindicato, com as categorias. O Gladys, num dia, ele conseguiu destruir um plano de carreira, afetando fortemente uma justa aposentadoria de quem trabalha na educação. Isso a gente vai corrigir. É um absurdo, é um crime o que fizeram no atual governo, porque com os educadores, com as educadoras, com as pessoas que trabalham na saúde, na educação. Porque não dá para fazer educação sem os trabalhadores de educação, sem as professoras e os professores. Isso é fundamental. Foi assim que a gente mudou. Claro que tem que ter todo um conjunto de ações, mas eu acho que os tempos também mudaram completamente. Você tem que ter curso profissionalizante, você tem que ter uma formação diferenciada, e isso tudo nós pretendemos fazer, eu, Marcos Alexandre, com os melhores especialistas. O Binho tem me ajudado bastante, hoje é uma das maiores autoridades do país, né? O ex-governador Binho, o ex-secretário, e certamente, conversando, nós vamos consertar essa tragédia que o Gladys conseguiu fazer na educação. Nós vamos consertar isso, trazer de volta uma carreira para os trabalhadores em educação, que possa dar segurança para eles e ter neles, nos diretores de escola, os grandes aliados, para a gente fazer a mudança que a educação precisa. Jorge Viana, fale da sua campanha, o que o senhor vai fazer. Não fale do seu adversário, Gladson Cameli. Para mim foi um governador excelente. Não fez mais por causa da pandemia. Nós todos sabemos disso. Agora fica criticando o governo. Por que o senhor não fez nada disso quando estava no governo? Isso aí não deve ter visto eu governando, eu respeito aí a opinião dele, mas discordo completamente. Eu tenho que falar, porque o Acre hoje está sendo governado por um verdadeiro desastre. O Gladson não tem. O Gladson é bacana? É bacana, claro. Conviveu comigo no Senado, a gente convivia ali, é legal, bate-papo e tal, mas não conversa sério sobre nada. E eu tenho amor pelo Acre. Eu estou preparado para ser governador, Marcos Alexandre está preparado para me ajudar a governar o Estado, se a população quiser. Gente séria, trabalhadora, gente que trabalha com plano, gente que anda na rua, que sente os problemas, que ouve as pessoas, nós estamos colocando nossa candidatura.
Agora, as pessoas têm o direito de opinar para um lado e para o outro. E eu tenho obrigação, inclusive moral, porque eu conheço o Acre na palma da mão, estou andando, as pessoas estão na rua me pedindo para falar. As pessoas me pedem, Jorge, fale, denuncie, porque eu tenho que comentar sobre o governo que ele está tendo. Se tivesse muito bem, o governo não seria nem candidato. Se o Acre estivesse andando bem, não seria nem candidato. Porque não é por vaidade que eu sou candidato. Eu sou candidato porque eu acho que eu posso ajudar o Acre. Eu posso socorrer a população. E eu e o Marcos Alexandre, a gente pode fazer o Acre ter a segunda grande mudança. Porque nós estamos mais experientes e com muita vontade de trabalhar. Aproveitando esse resto de tempo que nos falta, é justo que eu fale aqui com você sobre uma situação em que você foi citado durante esse ciclo de entrevistas. O candidato Márcio Bittar falou a respeito de um suposto acordo entre você e Gladson Cameli, ainda você na condição de candidato ao Senado. Queria que você respondesse ao candidato Márcio Bittar em relação a esse assunto, porque já que você está criticando tanto o Gladson Cameli, como é que pode dialogar essas críticas que você tem feito com um possível acordo? Pois é, eu acho que você na pergunta já respondeu. E eu não estou criticando, gente, eu estou apontando os erros, a tragédia que está sendo esse governo. Vamos fazer uma coisa bem rápida. O Gladson foi eleito e o Rocha era o vice dele com a Mara Rocha. Aí ele brigou com o Rocha. Aí ele disse que o problema era do Rocha. Aí ele foi eleito com o apoio do Petecão. Aí ele brigou com o Petecão. E o problema é do Petecão, que foi o grande eleitor dele. Aí depois, passou um tempo, o Gladson brigou com o Flaviano, com o Wagner Salles, com a Jéssica Salles, com o PMDB, e o problema é do PMDB do Flaviano. Aí depois ele brigou com a Wanda Milani, e o problema é da Wanda Milani. Aí depois, ele, recentemente, briga com o Márcio Bittar, e o problema é do Márcio Bittar. Será que o Gladson não é o problema? Como é que esse cara vai governar, caso ganhe, com que deputado? Se ele brigou com todo mundo, porque aí ele vai ter uma oposição pesada. Não é nossa. Eu não estou fazendo oposição ao Gladson. Veja como é que nós nos comportamos. Quem fez oposição a ele foi o Rocha, acusando dele de ser o governo mais corrupto da história. Quem está fazendo oposição a ele é o Petecão, dizendo que ele é o governo mais corrupto da história, baseado nos 800 milhões lá, que ele é tido como um chefe de uma organização criminosa. Então, não dá para passar pano nisso. Vamos aqui, nós estamos numa eleição. Está sendo decidido o destino do Acre. Na mão de quem você vai dar a condução do destino do Acre a partir de janeiro do ano que vem. E aqui na minha veia corre sangue acriano, de pai, mãe e avô. Eu fiz tudo pelo Acre com muito amor e carinho. Quero fazer de novo. Não é nada contra ninguém. Agora, eu não posso ver tudo se acabando, estão destruindo tudo que a gente faz, descaso com a saúde, descaso com a educação, falta de emprego, o povo passando fome, e eu ficar de boca calada. Então, olha, quem está fazendo oposição e crítica ao Gladson são os aliados que ajudaram a eleger. E eu acho que aqueles que ajudaram a eleger o Gladson têm razão. Quem não tem é o Gladson. Olha o que o senhor Francisco está perguntando para você. Senhor Francisco, ele diz, olha, se o Jorge Viana voltar para o governo, a indústria das multas vai voltar, e cadê os 40 mil empregos prometidos por ele há 20 anos? Geramos 50 mil. Geramos 53 mil empregos com carteira assinada durante o meu período de governo. Está nas estatísticas. Pegamos o PIB de 1,5 bilhão, elevamos para quase 7 bilhões. O Acre nunca cresceu tanto como na época que eu fui governador, porque saímos de um caos. E levamos o Acre, que não tinha prédio público funcionando, não tinha nenhuma avenida duplicada, não tinha estrada, não tinha apoio para produtor, e nós conseguimos fazer isso. Então, eu fico muito a cavalheiro, assim, para dizer para as pessoas, eu quero agradecer na rua o incentivo, a alegria que as pessoas me dão no abraço, dizendo assim, Jorge, graças a Deus que você e o Marcos estão candidatos, que a gente tem quem votar. E o que a gente quer fazer é um acerto de conta com a história. Sabe como? Trabalhando mais e melhor. O Marcos Alexandre é uma pessoa que é apaixonada pelo Acre, é um cara apaixonado pelo trabalho. A gente está andando nesse estado inteiro com a leveza, junto com a Nazaré, que eu espero que quem vai votar no Lula, vote na Nazaré. Quem for votar em mim, vote na Nazaré para ela poder ser a nossa senadora, porque a gente está com 3 suplentes. Nada contra os suplentes. O Senado é uma coisa muito séria. Por isso que a gente espera que a Nazaré possa ser a escolhida. É uma pessoa que tem uma história. Filha do primeiro governador eleito, que depois foi perseguido. Uma mulher que conseguiu construir uma carreira de Estado, trabalha, dedicada à causa social. E da minha parte, eu espero, sinceramente,
ser merecedor dessa oportunidade de governar o Acre. Eu acho que a gente tem condição de fazer um trabalho muito melhor agora, porque a parte pesada nós fizemos quando eu fui governador, nos nossos governos. A gente pode arrumar tudo que está quebrado e partir para fazer mais e melhor daquilo que o povo espera. Segurança pública, rapidamente, Jorge. É fato que grupos criminosos, quem está perguntando isso aqui é o Rafael do bairro Sobral. Grupos criminosos vêm se apropriando cada vez mais da nossa cidade. Você tem... O que prevê o teu plano em relação à questão de segurança pública? Olha, eu acho um absurdo. Nós estamos numa área de fronteira. Você entra de Rondônia, vai para Cruzeiro do Sul, vai para Bolívia, por Brasileia, vai para Boca do Acre, não tem uma barreira. Essa coisa de indústria de multa, isso aí é uma coisa meio maluca, porque eu sou contra isso, né? O que eu sou favorável é a vida. A gente botar o pessoal mais enquadrado para a gente salvar a vida no trânsito, que morre tanta gente no trânsito quanto assassinada no Brasil. Só para responder o companheiro que fez a pergunta. Mas como é que pode? A pessoa sequestra numa área rural alguém, passa com o carro para a Bolívia e não passa nenhuma barreira. Gente, eu falo, a violência chegou nas áreas rurais, nas colônias, não são mais lugares tranquilos. É lá que precisa da polícia para proteger quem produz e quem cria, né? Então eu acho que dá para a gente fazer um trabalho muito forte nessa área. Já fiz uma vez, quando eu assumi o governo, tinha 53 mortes para cada grupo de 100 mil, deixei com 18, reduzi para 18. A violência ainda segue muito alta, o Acre é um dos lugares mais violentos, apesar de ter diminuído, e nós vamos diminuir muito mais ainda, porque não é distribuir carro, não. É com inteligência, Jorge, apoiando a polícia e dando condição da polícia fazer o trabalho. Você tem 1 minuto para finalizar o programa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, tá? Que a minha vibração, a minha vontade de voltar a governar o Acre, ela está expressa na minha fala e talvez nos meus gestos. Eu queria muito agradecer quem já está nos ajudando. Eu quero muito agradecer aqueles que reconhecem que a gente fez um trabalho lá atrás, mas a nossa candidatura minha e do Marco não é pelo que nós já fizemos, é pelo que nós vamos fazer. E nós não queremos ser melhor do que ninguém, nem mais do que ninguém. Nós queremos ter essa oportunidade, porque nós somos do trabalho, de pegar e fazer o Acre viver uma fase de prosperidade novamente. Se Deus quiser, com o Lula eleito presidente, com a Nazaré senadora, eu e o Marcos montando uma boa equipe e com um bom plano, vamos pacificar o Acre, unir todos e fazer um trabalho para essa juventude que não me viu governando, mas que já ouviu falar, também ficar com autoestima lá em cima, ter orgulho de erguer nossa bandeira e cantar nosso hino. Então eu peço essa oportunidade para governar o Acre, trazendo a minha experiência, mas a minha vontade de fazer muito mais e melhor para frente. Bom, muito obrigado, Jorge Viana, pela sua participação aqui. Vou lembrar que nós vamos reforçar o convite ao governador, candidato à reeleição, Gladson Cameli. Terceiro bloco do programa é sempre o oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos.